a apresentação da literatura que deu origem a essas duas escolas e fazer uma tomada crítica que foi feita por nós desde 1978. Há 20 anos quase. 20 anos. E então vamos começar com a parte didática para reafirmar e firmar mais as nossas colocações e o conhecimento a respeito das organizações segundo Hahnemann. Então, segundo Hahnemann, as doenças crônicas são divididas em três partes: as doenças históricas, a psicose e a sífilis. Para Hahnemann, o conceito de miasma ou doença crônica verdadeira é aquele segundo o qual a doença crônica verdadeira seria aquela que só se cura se tiver um tratamento homeopático segundo os preceitos referidos nos miasmas. Senão ela não tem cura. Não se cura sozinha e não se cura por nenhum outro método. E ela então caracteriza e dá origem muitas vezes, mas caracteriza sempre as moléstias segundo um padrão que seria um padrão miasmático. Então a psora, ela corresponde a uma condição de doença que se caracteriza primariamente pelo prurido. Razão pela qual muitas vezes o sinal, o último sinal que nós temos de cura de um paciente é o aparecimento de um prurido, de uma coceira, sem erupção. Então o paciente vem, trata conosco durante meses, anos às vezes, e de repente aparece uma coceira sem erupção. Essa coceira é um sinal de que nós estamos no final da cura do paciente. Então, a psora, ela começa por um prurido e termina por um prurido. Caracteriza-se por um prurido. A psora seria a responsável pelo desencadeamento, pela evolução e pela caracterização psórica, miasmática psórica, de toda a patologia humana, exceção feita das doenças venéreas. Corresponde, no estudo da patologia de Maffei, à doença do SRE. No Maffei só existe uma doença verdadeira, que é a doença do SRE. O resto é hipersensibilidade ou condições intercorrentes algumas. O miasma, psicose e sífilis constituem o miasma chamado por Hahnemann de venéreo, porque há uma predominância de contaminação miasmática durante a relação sexual. A psicose corresponde à gonorreia. E a sífilis corresponde à moléstia sífilis. São princípios hahnemannianos miasmáticos de que os miasmas são territórios que não se contaminam mutuamente, não fazem evolução mútua entre si. Eles não são capazes de se transformar um no outro. Por exemplo, o indivíduo que tem sífilis, ele não vai, porque tem sífilis, ficar com psora ou com psicose. Não há possibilidade de transformação
de um para o outro. São patologias estanques. No entanto, a presença concomitante é possível e dificulta a cura e o tratamento. O tratamento e a cura. Nós chamamos a atenção que é muito interessante que uma vez cite que a psicose, a gonorreia, é a única condição da patologia que apresenta sinais anatomopatológicos de doença aguda, subaguda e crônica. Que ele trata, por isso mesmo, no capítulo das doenças subagudas. Mas apresenta as características anatomopatológicas de doença aguda, subaguda e crônica. E a doença apresenta essa característica de doença crônica na verruga do figo, que seria uma proliferação característica de doença crônica. Há uma diferença entre a visão do Maffei e do Hahnemann em respeito à sífilis, em que para o Hahnemann só corresponde à sífilis primária e secundária da patologia moderna, enquanto que para o Hahnemann, para o Maffei, a sífilis são 4 estágios. Então, segundo a descrição feita pelo Maffei do 3º e 4º estágio, que é a descrição clássica da sífilis, essas são características que o Hahnemann hoje discutiria como sendo sólidas, e não sífilis. Nós vamos voltar a isso ainda hoje. Existem duas grandes escolas miasmáticas no mundo de hoje. A escola mexicana e a escola argentina. A escola mexicana se desenvolveu através da pessoa do Processo Sánchez Ortega, que está hoje com cerca de 80 e poucos anos, e que domina o mundo homeopático mexicano há cerca de 50 anos. A escola argentina se desenvolveu principalmente a partir de Pasquero e teve os seus fundamentos desenvolvidos por Masi Elizalde, que é quem domina a escola hoje, quando já morreu Pasquero. Então, o que caracteriza o pensamento miasmático nessas escolas? Primeiro, há um ponto de convergência. Esse ponto de convergência, enquanto Pasquero era vivo, era muito forte, ao ponto de todos os encontros em que nós participamos, e participamos de uma meia dúzia de encontros uma vez por ano no México, eram encontros que reuniam os pensadores sobre miasmas do mundo inteiro. Todas as vezes o Pasquero estava lá. Há um tempo depois eles tiveram um rompimento e com a morte de Pasquero não há nenhuma condição de diálogo entre o pensamento de miasmas desenvolvido por Masi Elizalde e o desenvolvido pelo México, pelo Ortega. O ponto em comum entre essas duas escolas, e que
que era muito mais forte há 20 anos atrás, é o de que a essência da patologia humana é mental. A essência da patologia é mental. Isso domina as duas escolas, pelo menos na sua base. O México puxa isto para a biologia. E a Argentina, principalmente na fase atual de Maser-Esaldi, puxa isso para a religiosidade. O caminho da Argentina foi a psicanálise. Então, dentro da predominância do mental, o México traz isso a uma análise biológica e constrói seu pensamento miasmático, dentro do que eles chamam de revisão do pensamento kahnemaniano. A Argentina, dentro da predominância do mental, mas com uma influência muito grande da psicanálise argentina, chega ao recôndito da análise da alma e constrói seu pensamento miasmático. Isto caracteriza inclusive os dois países. Enquanto que o México tem uma caracterização mitológica, a alma mexicana é uma alma mitológica, não religiosa, e sofre uma influência enorme nos Estados Unidos, dos quais são atualmente uma cozinha, um banheiro ou uma sala de estar, não sei, né? São usados por eles. E usados por quê? Porque são um povo fraco? Não, porque são um povo muito forte. Por isso foram dominados pelos espanhóis, como os incas depois também, né? Justamente por ser um povo muito forte. É um povo que, como o povo oriental, não tem uma relação de domínio que se escuda apenas na força, seja a força física das armas ou a força do dinheiro. Ele tem uma relação com o seu interior, com a sua formação mitológica e histórica. Então o mexicano, se quem manda lá é o americano, é o russo, é o polonês, entendeu? É uma coisa, está tudo certinho. Está tudo muito bem. Ele leva a vida do jeito que ele gosta, com as coisas que ele gosta, do jeito que ele tem tradicionalmente a formação dele, sem dar maior importância a mais nada. Tanto que o americano chegou lá e falou assim, eu precisava do Texas. Ele dá o dinheiro aí, ele gasta o dinheiro aqui, ele levou o Texas. Entendeu? A gente não poderia hoje imaginar o Texas mexicano, né? Então, o mexicano todo rico, ganhando dinheiro, vendendo petróleo, dominando o mundo. Né? Não poderia imaginar o mexicano assim. Então, essa formação deles, mitológica, é extremamente forte. Isso é uma característica. A segunda característica é a grande influência que eles têm por estarem vizinhos do americano. Então, eles têm uma influência na ciência atual. Essa ciência americana
eles não têm essa religiosidade dessa forma, né? Já na Argentina, a grande formação da Argentina é a religião. E na religião, o catolicismo. Eles têm nisso uma caracterização francesa muito grande. São extremamente franceses quanto à formação. E eles não têm nada de mitologia, né? Eles não têm uma alma, eles são como nós, né? São uma mistura aqui de pessoas que não se constituíram um povo ainda, né? Estamos levar aí 500 mil anos para formar um povo, né? Eles, da mesma forma, não são nada, né? Mas eles têm uma formação religiosa católica muito forte, muito forte. Então isso desembocou dentro de uma relação psicanalítica. Isso, a psicanálise lá na Argentina é uma coisa que também foi tão forte, teve um desenvolvimento tão grande, né, com uma influência extraordinariamente forte, principalmente da psicanálise de Cuba, por incrível que isso possa parecer, mas Cuba é um país de uma cultura muito grande. Apesar de ser um povo numericamente pequeno e sem grandes aparatos ou condições econômicas fortes. E isso foi tão forte na Argentina que dos desaparecidos, né, cujas mães choram na Praça de Maio, a maior parte, 90%, eram terapeutas psicanalistas, né, psicólogos e psicanalistas. E foram simplesmente jogados no mar, dentro daquela condição de que se tiver o apoio de Deus, ele nada e fica bem. Os militares não têm absolutamente nada contra isso. Então, você pode nadar e chegar lá. Quem não chegou é porque Deus não queria. A maior parte não chegou, né? E por isso eles fizeram uma boa limpeza lá. Eu não sei se isso precisava ser feito aqui, mas em todo caso, Cuba fez lá também, matou 14 mil no paredão, que era barato, né? Lá era mais barato matar no paredão, lá tem pouco mar, né? O mar lá é muito raso, não dá para você jogar o cara. Então foi no paredão. Mas lá não tinha analista, não, psicanalista, né? Então aqui é muito forte. Então essa grande influência caiu na homeopatia. Então se desenvolve um pensamento miasmático. Como se caracteriza, do ponto de vista homeopático, o pensamento mexicano, a escola mexicana? Agora, o início disso, nós vamos passar a escola mexicana, que é a escola que nós conhecemos mais. Então, observando a patologia do ponto de vista biológico, viu-se que as patologias se dividiam em 3 grandes grupos. Aliás, isso está no mapeiro, né? Ou era uma patologia que se desenvolvia justamente por falta de desenvolvimento, ou havia um excesso de desenvolvimento, ou havia uma destruição das partes desenvolvidas. Então, ou era uma patologia por destruição, ou por excesso, ou por falta. Então nós teríamos, por exemplo, uma gastrite atrófica, uma patologia por falta de desenvolvimento. Uma gastrite hipertrófica seria uma patologia por excesso de desenvolvimento. E se nós tivéssemos aí uma análise patológica comum, né, do dia a dia, a úlcera gástrica seria um exemplo clássico de patologia destrutiva. Então, dentro desse conceito, Ortega e seus seguidores dividiram os miasmas em 3 grandes grupos: a psora, a psicoses e a sífilis. Então, para o México,
para a escola de Ortega. A psora é a patologia do hipodesenvolvimento. A psicose do hiperdesenvolvimento. E a sífilis é a patologia destrutiva. E dentro desse conceito biológico, essas três condições miasmáticas se intercomunicariam e seriam passíveis de evolução entre si. Então o indivíduo poderia apresentar inicialmente uma psicose e se desenvolver para a psora ou para a sífilis. Ou apresentar concomitantemente condições patológicas orgânicas classificáveis em 2 ou 3 dessas condições biológicas. E aí eles caracterizam cada um desses grupos, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista mental. A grande característica da psora seria o medo. A inquietude seria a grande característica das psicoses. E o que caracterizaria mentalmente a sífilis? A destruição do ser. A tendência ao suicídio e ao assassinato. Sendo que essas tendências podem ter implicações. Então, o grande exemplo que eles davam na época era o suicida. Né? Então, teria um suicida sólido, um suicida psicótico e um suicida sifilítico. Então, o suicida sólido é aquele que pensa em suicidar-se, mas tem medo de fazer. Então, ele não vai chegar a se matar, porque tem medo de se matar e medo da morte. O suicida psicótico é aquele que sobe em cima do viaduto, com 2 bandeirinhas, uma vermelha e uma verde, para não ter perigo de ninguém ouvir, faz gruda num discurso, né? Diz que vai pular, aí dá tempo do bombeiro chegar depois do discurso dele, aí ele diz para o bombeiro que ele vai pular, aí o bombeiro pede para ele não pular, aí ele fala assim, mas eu vou pular, eu quero pular, aí o bombeiro diz assim, mas eu vou te segurar, ele diz, não me segura que eu pulo. Ele só vai se suicidar por acaso, escorregou e caiu. Mas ele não vai se suicidar. Esse é um psicótico. E o sifilítico é aquele que simplesmente se suicida. Não deixa recadinho, não deixa nada. E quando ele tem um assífis muito grande, deixa um recado dizendo assim, estou me matando por causa da minha mulher. Ele mata a mulher dele também. Ele não avisa, não diz nada. Sobe lá em cima e pula, acabou. Essa seria uma diferença fundamental entre os três do ponto de vista comportamental. Então aqui, do ponto de vista biológico, nós teríamos as úlceras. Principalmente as úlceras que se caracterizariam como sifilíticas seriam as úlceras vagendêmicas, destrutivas em extensão e profundidade. Aqui nós teríamos os crescimentos, as verrugas. E a caracterização da psora seria da falta de desenvolvimento. Então, por exemplo, uma hipofunção tiroidiana seria psórica. Uma hiperfunção tiroidiana seria psicótica para sifilítica. Ela poderia chegar até uma destruição. Um câncer de evolução lenta seria psórico. Um câncer de evolução muito rápida
seria psicótico. Um câncer destrutivo dos tecidos seria sifilítico. E os medicamentos também classificados dessa forma. Então, alguns medicamentos têm características muito fortes de um dos grupos miasmáticos, ou de dois desses grupos, ou dos três grupos, com predominância ou não de um deles. E eles dão como um medicamento característico da psora a calcária carbônica. Das psicoses, a pulsatila e a tuia. Da sífilis, os mercúrios. O arsênico. Como um medicamento trimiasmático com característica dos três miasmas, o licopódio. O sulfo. E qual a técnica usada por eles de abordagem do paciente? Então o paciente chega, você tem que fazer uma definição, uma caracterização miasmática. Então, em qual dessas posições o paciente se coloca? Ele é mais um psórico, ele está mais em angústia, em situação de medo, ele tem uma situação biológica de hipodesenvolvimento, ou ele é um indivíduo com uma inquietude interior muito grande, né, com sono agitado, né, um indivíduo que fala muito rápido, que come rápido, né, então ele seria mais um psicótico, né, e tem organicamente lesões hipertróficas. Ou ele é um sifilítico que apresenta lesões destrutivas, ulcerativas e com tendência à destruição pessoal e de terceiros, né? Ou de um comportamento destrutivo, então é aquela criança que morde, que quebra as coisas, que quebra os brinquedos. Então essa é uma criança que tem um tinte, uma característica muito forte sifilítica. A obra básica deles é esse livro, Apuntes sobre los Miasmas, Processos Francisco Ortega, onde ele coloca tudo isso, inclusive historicamente, e depois faz as caracterizações de cada um dos miasmas e das suas condições. Nós depois vamos falar historicamente dos fatos, apenas estamos mostrando alguma coisa. Bom, vamos falar um pouquinho da Argentina. A Argentina, a gente tem umas coisas assim difíceis, né? Na época nós fomos até a Argentina, tudo, mas eu sempre tive muita dificuldade do argentino. O argentino para mim é uma pessoa difícil. Não sei se é porque eu passei pelo exército, a gente já ficou aquela coisa assim, argentino para lá e nós para cá. Então, as tropas brasileiras todas concentradas no Rio Grande do Sul, né? E as tropas argentinas todas concentradas na nossa fronteira. O resto não precisa de tropa. Então, no Nordeste não tem tropa, no Norte não tem tropa, não precisa, né? Nós precisamos ter ali porque o argentino é o nosso futuro inimigo. Sabemos quando vai vir invasão. Então a gente tem bastante dificuldade e acabei não me aproximando muito deles, né? E também porque o Ortega ele não tinha uma definição miasmática muito clara, né? Ele tinha uma posição, que é diferente de uma definição. Então, isso aqui era... Essa parte comunista, esqueci, mas agora, 100 anos agora. O Manifesto Comunista, Manifesto não é que chama? Carta Comunista, Manifesto Comunista? Mas já tem um nome, é isso mesmo? Manifesto Comunista, fez 100 anos agora. Então, aqui tinha um manifesto
do Ortega. Então, todos os congressos que lia internacionais, ele lia o manifesto dele, que era isso aqui. Né? Mas não era muito mais do que isso, quer dizer, era uma posição assim de visão do homem e da medicina. Ele não tinha, na realidade, uma doutrina miasmática, né? Tanto que ele frequentava muito o México. Então, Pasqueiro, depois que ele morreu, isso tudo foi tomado, né, para o desenvolvimento do pensamento do Madre Elisaldo, que aí é que sim aparece uma doutrina colocada e normatizada no miasma segundo o argentino. Isso aqui então ele tem assim umas passagens pelo pensamento mexicano, depois umas passagens pelo pensamento que eu pus aqui religioso, etc. Né? Então no começo ele diz assim: a enfermidade consiste essencial e fundamentalmente em um comportamento biológico. Então, a enfermidade consiste essencial e fundamentalmente em um comportamento biológico. Vocês veem que está se aproximando do pensamento mexicano. Depois ele diz assim: o fim existencial do ser humano é superar seu autismo egocêntrico para concentrar-se como o todo em suprema e inexorável doação de si, finalidade moral que cumpre o postulado essencial da sua saúde com uma sujeição à ordem universal. Aqui ele vai correndo para lá, né? Então ele vai encontrar a religiosidade e a psicanálise. Então esse manifesto dele é muito bonito, é uma coisa que deve ser lida, bonito, e contribui para o pensamento da gente e a reflexão. Às vezes está publicado numa publicação mexicana. Então, para Madre Elisaldo e para essa visão argentina atual, essa condição de desordem mental, ela não poderia aparecer do nada. Ela não poderia ser uma coisa assim. Se o homem ele tem saúde, se ele nasce saudável, ele não pode adoecer. Ele tem saúde, ele tem equilíbrio, ele está bem na sua harmonia de ser. Então ele não pode adoecer, porque predomina sobre a doença a saúde. Então vocês vejam que a base desse pensamento é uma base real. Não é? Então ele põe assim: o homem não nasce saudável. Ele tem que resolver isso. Como é que vai resolver isso? Se você encontra as pessoas doentes, como é que fica isso? Então o homem, na sua essência, ele é doente. E a doença do homem é o rompimento com a natureza. Quando o homem rompe com a harmonia da natureza, ele se torna doente. E para ele, esse rompimento, ele se dá no alvorecer da humanidade. Então, ele se confunde com o pecado original. Razão pela qual todo homem tem que ser batizado. Ele tem que novamente ser retomado a harmonia universal. Adeus. Isto está dentro, ao mesmo tempo, da psicanálise e da generosidade. A essa condição essencial de enfermar-se, que é usar exatamente o termo deles, então é a condição essencial de se tornar enfermo. Ele chama de SORA. Então a SORA não seria uma doença em si, ela é a condição que o homem tem de se tornar enfermo.
E o tornar-se enfermo se faz de duas formas: pela psicose e pela sífilis. E aí ele volta à escola mexicana. Então, a psicose seria a condição pela qual o indivíduo se enfermou e se torna um indivíduo com um comportamento inquieto, hipertrófico. Enquanto que na sífilis ele se enferma com a condição destrutiva, podendo haver modificação de uma para outra. Então, quando na escola argentina se vai tomar um caso, nós temos que, na realidade, fazer um diagnóstico entre psicose e sífilis, para escolhermos um medicamento que tenha maiores características de um ou de outro. Isto vai trazer o indivíduo à condição inicial, seria aquela condição antes do batismo. Agora ele tem a condição da psora, a condição de se enfermar, mas ele não tem mais a condição desenvolvida da enfermidade. Aqui, então, eu vou tratar o indivíduo. E aqui eu vou sempre cair em chuva. Historicamente, dentro do grupo, nós tomamos conhecimento da existência dos miasmas de uma forma mais forte numa palestra feita pelo Ortega aqui em São Paulo. Isso deve ter sido em 76, 77, não lembro. E aí resolvemos ir conhecer as coisas. Foi quando nós fomos à Argentina e fomos ao México. E não gostamos do que vimos na Argentina. A Argentina, na época, era principalmente uma grande divisão entre Izayaga e Pasquero, e era praticamente só isso. Então, o Izayaga, não aceitando a posição mais religiosa, mais mística, mais analítica, mental do Pasquero, e tendendo a uma visão mais da escola francesa, organicista, que é a escola que domina hoje em Ribeirão Preto, em São Paulo, que é a escola do Denis Demarque. Denis Demarque, ele foi uma vez recebido pela sua mãe. Almoçou lá com sua mãe, bateu um papo em francês com ela lá e ouviu meu francês macarrônico. E o Izayaga, então, contra essa posição da escola dele. Isso, então, não nos atraiu. Nós fomos muito atraídos pela escola do Ortega. E fomos a tal ponto atraídos que trouxemos e publicamos aqui uma resenha de todo o pensamento miasmático do México, nesses três volumes sobre miasmas. Aqui tem tudo o que precisa saber essencialmente sobre os miasmas. Né? Nós traduzimos e publicamos aqui. Essas publicações foram de agosto de 79 a janeiro de 80. Então, por exemplo, no México, né? Então ele diz assim: base da classificação.
O psórico é lento, descuidado, minucioso, como todo o seu funcionamento. O sifilítico ofuscado, ofusca a paixão, é capaz das piores ações. O psicótico atua com precipitação e nervosismo. Frente ao perigo, o psórico se inibe, paralisa-se. O sifilítico ataca, ainda que os inimigos pareçam ou sejam mais poderosos. O importante é destruir ou ser destruído. O psicótico foge ou desvia, ainda que reflexione e pense que poderia tê-lo enfrentado. O psórico é triste, deprimido, estado muito de acordo com a tônica geral, estado muito de acordo com a tônica geral do miasma para membros. O sifilítico é um passional sentimental, paixões geralmente desordenadas, que podem levar ao suicídio ou homicídio, destruição de si mesmos ou do objeto de sua paixão. O psicótico está aflito e tem que ser assim pela inquietude física e mental dominante. O psórico é irritável, sempre está de mau humor por insatisfação de suas múltiplas carências. O sifilítico é raivoso, pronto a agredir. O psicótico é irascível, irritado até a grosseria, mas logo se acalma e pode arrepender-se de seu mau comportamento. E sua irascibilidade é uma válvula que necessita abrir de vez em quando ao seu hiper. Essas coisas, numa época em que a gente tinha uma formação também extremamente analítica e também biológica, foram nos atraindo muito, né? Razão pela qual nós demos um apoio aqui no Brasil bastante grande a essas publicações e a trazer para o Brasil o pensamento do Ortega. Nessa época de 79, ou de começo de 79 até 82, nós praticamos o miasma segundo Ortega. Então, vocês pegarem as nossas fichas, minha, da doutora Fátima, que é a mais antiga, do Silvio Moro, do Edson e Barros Santos, né, e as minhas aí, todos os meus pacientes da época tem lá. Início do tratamento segundo Ortega. E 2 anos depois, desistência do tratamento segundo Ortega. Passamos para isso. Né? Então, é isso aqui. A base deles, uma das bases deles era a tradução das doenças crônicas, né? Então é esse livro aqui, é um livro histórico que a gente tem aí, que nos foi dado pelo Davi Flores Toledo, que é o lugar-tenente, né, do Ortega, e depois até rompeu com ele, com uma dedicatória, só para mostrar que a gente nessa época estava muito juntos, né? Então era essa tradução. Então nessa época, quando nós vimos essa tradução, nós iniciamos a tradução argentina. Iniciamos a tradução das doenças crônicas aqui no Brasil. Nós levamos 2 anos para fazer a tradução dessas coisas. De 81, 83, 82, 89. E nesse período, então, nós líamos isso, líamos a de francês, líamos uma outra que encontramos na Argentina, líamos a americana e a alemã, para podermos chegar ao contexto da tradução. Esse dia telefonou um nosso colega e disse que nós não fizemos a tradução do alemão, fizemos, tanto que a nossa tradução das doenças crônicas tem diversas citações do alemão, né? Só que nós não fizemos com o alemão na mão, porque isso é impossível. É impossível você pegar um texto em alemão e traduzir direto para o português. Você tem que entrar dentro do texto. Então, para isso, você precisa ir no inglês, no francês. Por quê? Porque eu não sabia alemão, né? A Luísa, que foi uma heroína nessa tradução, eu acho que enterrou o casamento dela, a vida dela e tudo, acabou morrendo por causa dessa tradução. A Luísa também não sabia nada de alemão, mas nós sabíamos alguma coisa na época, eu sabia até razoavelmente bem inglês e francês. E a Luísa também. Então, o que nós fazemos? A Célia, ou inicialmente um outro professor que teve antes dela, que morreu durante a tradução também, essa era a tradução da Madeira Mocoré, né? Então,
Então era assim, eles liam o texto em alemão e nós acompanhávamos o texto em castelhano, francês e inglês. Aí até a gente conseguiu o que ele queria dizer com aquele texto em alemão. Porque você pegar um alemão, para ele pegar um texto em alemão e ler em português, é incrivelmente difícil esse português que ele está lendo. Então você não consegue entender o que o autor queria dizer, o autor queria dizer. Né? Então nós fazíamos a comparação com o inglês e algumas vezes com o francês e o castelhano. E aí vimos que uma das causas do desentendimento do que era realmente o miasma foi a má tradução que eles usaram. Essa tradução em espanhol é do francês, ela veio do francês para o espanhol. Por que nós sabemos isso? Porque já existia em francês e depois que apareceu em espanhol. E os mesmos erros que nós encontramos no francês, encontramos no espanhol. Né? Então é que a má tradução originou um caminho de uma busca que não era aquela real do francês. Deu um caminho para isso. E, além disso, nesses livros aqui está bem colocado isso, né? Esse aqui, que é os miasmas no México, eles foram normatizados num congresso, que eles chamam de assembleia, né? Uma assembleia que houve em 1964. Então, quando eu estive lá e levei o nosso trabalho, eu ganhei isso aqui deles, que era a memória dessa primeira Assembleia Geral sobre o miasma. Então, aqui tem tudo consubstanciado do porquê que daquele congresso, eles fizeram o congresso só para dar ao mundo o conhecimento deles. Né? Então, esse conhecimento, como também na Argentina, baseou-se principalmente, isso está citado aqui, em 3 autores. São esses 3 autores aqui. O dia que eu perder esse conjunto aqui, eu desisto, aposento. Eu nunca mais vou encontrar isso. No Roberts, que é esse aqui, no Gattac, que é esse aqui, e no Allen, que é o Henry Allen, e não da matéria médica, que é esse aqui. Eles leram essas 3 obras, essa tradução e montaram o esquema deles. O Allen, é um coitado. Então, eu escrevi isso aqui na época em que nós estudamos. Isso aqui eu escrevi, uma vez eu peguei a eles e levei no Play Center. Eu nunca mais fui ao Play Center. É a última vez na minha vida que eu fui ao Play Center. E cheguei no Play Center às 9 horas da manhã, sentei numa mesinha, pedi um caixote de cerveja. E fiquei lá até as 4 horas da tarde, eles se matando lá nos brinquedos, e eu lendo esse livro aqui. E o outro eu li acampado com eles também. Nós fomos acampar, aí eu quase matei eles para tomar conta do acampamento e eu fiquei lendo esse livro também, com outro negócio de cerveja do lado. Então, nesse dia eu escrevi isso aqui porque é uma coisa terrível. O descompasso científico se firma na página 43, 44, onde não há conexão com a ideia anterior nem com Hahnemann. Desonestidade, eu acho que é burrice, mas eu penso que é desonestidade também. Começa que ele é um dermatologista, né? Então eu pus aqui uma setinha, uma interrogação. Fica muito ruim. Não sair da dermatologia para chegar ao pensamento do meu pai é muito difícil. Então as coisas aqui são assim. Ele não tem, é uma coisa terrível. Então ele é assim. Vocês vejam por que a Argentina chegou lá, né? Ele conhece. Então isso aqui, o Allen, eu fiz na Argentina e no México, com um Deus. Né? Ele está na página 47 de um livro dessa grossura. Então ele precisa desenvolver muito as ideias, né? Ele está começando o desenvolvimento das ideias. Então ele conhece. Eu tenho que traduzir, talvez não traduza bonito, mas está assim. Então, vemos que o absoluto da enfermidade é a ação miasmática. Não há nenhuma causa
antes delas, salvo a lei violada, o decálogo. Então, para o indivíduo chegar a uma ideia dessa, para ele começar a fazer uma colocação médica e você chegar a dizer assim, tudo está baseado nos 10 mandamentos. E quando você chegar nisso, você está na última página. Então você chegou aqui, conclusão. Né? Não é uma conclusão científico, não é uma ciência. Assim, sua totalidade está perturbada desde o momento em que se une ou enlaça com o miasma psíquico. Por isso podemos ver de onde vêm nossos transtornos baixo ao aspecto da idiosincrasia, discrasia, predisposição e até certas formas temperamentais. Todas são culminantes de alterações ou modificações que se mantêm como no trabalho acabado da ação do miasma crônico dentro do organismo. Quando o miasma entra no organismo, como entra no organismo? Então são coisas assim, são pensamentos jogados, ele vai jogando pensamento, né? Tem 200 coisas aqui para a gente ver. Esse livro chegou na nossa mão em 1984, 85 por aí. Ele foi lançado na França. O francês é esquisito, ele coloca as coisas assim nos detalhes mais. Na primeira edição, no segundo trimestre de 78. E nós temos a segunda edição. Então, só para não dizer que nós copiamos dele as coisas, né? Vocês verem que nós estamos aqui comprando coisas de 78. É isso? Ou de 79. Então, ele é o único que coloca as coisas da forma como estão no Kahneman. Determinação dos remédios homeopáticos nas doenças crônicas. Diagnóstico preciso. Então, as doenças crônicas fundamentais são, segundo a interpretação kahnemaniana, de causa contagiosa e imperceptíveis aos olhos do observador. São elas a psora, o estado de reação à sarna, a psicose, estado de reação à gonorreia, e a sífilis, estado de reação ao cancro venéreо. É mais simples que existe no mundo. É só isso. Como é o nome dele? Jacques Joanny. Quem perguntou? Só vocês consultarem, só pode ser consultado comigo do lado, olhando, por isso eu estou catando todos eles e estou esperando esse aí. Amanhã nós vamos falar mais um pouco sobre isso, fazer uma colocação muito interessante numa fez sobre a lepra, e vamos falar sobre evolução do caso crônico e do caso agudo. Então vocês vão refletir sobre as coisas de hoje.